Então é assim, 2026 é o ano em que o smartphone que eu gostava de ter é um Samsung. Já há muito tempo que isto não me acontecia e já testei muitos Samsung excelentes, desde o Fold até uma série de Ultras, mas o Samsung Galaxy S26 Ultra que eu conheci há uns dias acertou-me em cheio no coração. Fica por aí porque este smartphone tem muita coisa que merece ser falada. Olá, eu sou o Rui Tucaiana, segue o canal e ativa as notificações. Não te esqueças que na descrição e no primeiro dos comentários encontras links para este bichinho, para este e para os irmãos, que no momento em que eu estou a gravar o vídeo estão em pré-venda. Ainda não estão à venda, estão em pré-venda. Mas bom, eu estive com eles numa apresentação em que a Samsung mostrou toda a família S26. Neste vídeo eu vou concentrar-me no Ultra, mas também meti as manápolas nos outros dois, no S26 base e no S26 Plus. Mas relativamente ao S26 Ultra, eu quero começar este vídeo pelo ecrã AMOLED de 6,9 polegadas, que justiça lhe seja feita, foi aquilo que me deixou mesmo de boca aberta. Convenhamos que aqui a fasquia até já estava colocada muito lá em cima, porque o ecrã do Samsung Galaxy S25 Ultra já era o melhor ecrã num smartphone. Agora o que acontece é que esse ecrã está ainda melhor. Não é coisa que se veja todos os dias, mas talvez já te tenhas cruzado com smartphones que têm uma película por cima do ecrã que visa dar mais privacidade ao utilizador. Bom, imagina-te num metro cheio de gente e que, mesmo que estejas ao lado dessa pessoa e desse smartphone e dessa tal película, é muito provável que não consigas ver o que está no ecrã justamente por causa dessa película de privacidade. O problema é que essas películas, que até são caras, muitas vezes não são grande coisa. Quer dizer, são boas para a função para a qual foram criadas, e a privacidade existe, é um facto, mas escurecem muito o ecrã e o telemóvel não reage tão bem ao toque. Ora bem, o Samsung Galaxy S26 Ultra faz isso, mas através do software. Software aliado a um ecrã incrível que permite fazer esta bruxaria, claro, mas isto não dá para replicar noutros ecrãs. Tenha atenção a isto. Mas então, o que acontece é que, bom, é isto, é que se olhares para o ecrã de um ângulo que não seja aquele precisamente em frente, não vais ver nada. Tens aqui este exemplo, eu estou a incliná-lo para um lado e para o outro, e o resultado é este. Seja da esquerda, seja da direita, quem estiver ao teu lado não vai ver nada no ecrã porque o smartphone inclui este modo de privacidade. Nenhum outro smartphone no mundo faz isto a sair da caixa. Agora, a explicação para como isto funciona é um pouco técnica e eu não tenho pretensões a isso, mas vou tentar explicar-te por palavras minhas aquilo que a Samsung me explicou. Para já, deixa-me dizer-te que a Samsung é uma das empresas líder no fabrico de ecrãs para smartphone. E até a Apple compra a Samsung ecrãs para os seus iPhones, ok? Pronto. Bom, a Samsung explica que o que foi trabalhado foi a forma como os feixes de luz são emitidos, ok? A marca sul-coreana conseguiu encontrar uma forma para que esse feixe de luz seja mais apertado, ok? E o que isso quer dizer é que tem de estar diretamente em frente ao ecrã do telemóvel para se receber esse feixe de luz. Para os lados, sai muito pouco ou nada. E assim, o que se vê é um ecrã preto. Mas porquê é que isto é software e não apenas um ecrã absolutamente incrível? Bom, é porque podes escolher uma de 3 hipóteses. Ou ativas este modo de privacidade apenas na zona das notificações e sempre que pinga uma notificação no telemóvel, se estiveres a olhar para ela de frente, tu consegues ver, mas quem estiver ao lado não consegue ver essa notificação. Mas todo o resto do ecrã fica visível, se assim entenderes. Outra hipótese, outro modo, é a proteção total. Isto é quase o equivalente à película. Se decidires ativar isto, ativas nas configurações do telemóvel, mas então esta proteção está sempre ativa. É fixe, mas a verdade é que este modo de privacidade acaba por reduzir um pouco o brilho do telemóvel, as cores também ficam um bocado mais batidas. Eu penso que isso é perceptível nestas imagens, porque reduz mesmo o brilho e, consequentemente, reduz a qualidade da imagem que estás a ver. Este não é o modo que eu prefiro. Para mim, o golpe de gênio é mesmo tu poder escolher em que apps é que queres ter isto ativo. Por exemplo, o Excel, ou o Word, ou o PowerPoint, isto porque trabalhas com documentos sensíveis, a informação da tua empresa que é só para ti e para as pessoas que trabalham contigo. Também podes ativar nas apps das redes sociais, porque queres andar no metro à vontade e não queres que os outros vejam o que é que tu estás a fazer ou o que é que tu estás a ver nas redes sociais. Ou então gostas de ler livros ou ver sites daqueles assim mais picantes e que por isso não queres que te olhem de lado. Enfim,
as razões são duas, são válidas. Escolhes em que apps é que queres. Por exemplo, pode ser também o Netflix, ok? Pode ser qualquer coisa, até pode ser na calculadora. Se só quiseres esconder o que está na calculadora, podes, ok? E essa é que é a parte fixe. Ativas o filtro de privacidade nessas apps, na calculadora, no Netflix, nas redes sociais, no Chrome, onde quiseres, e pau, isso fica privado. As outras, tudo como dantes. Tudo a ver-se perfeitamente. Mas nas que tens o filtro ativado, quem estiver ao teu lado, não vê nada. É lindo. Acredito que, sendo este um smartphone muito executivo, no mundo empresarial este bichinho vai vender bem, só por causa disto. Por outro lado, também acredito que muita gente não vai abdicar do seu iPhonezinho só por causa disto. E assim, enquanto a Apple não comprar esta tecnologia à Samsung, a solução para essas pessoas vai continuar a ser utilizar uma película com esta questão da privacidade. Rebenta com a qualidade da imagem, mas pronto, é o preço a pagar por se gostar de utilizar um iPhone. O ecrã é AMOLED, acho que já tinha dito, mas ainda não tinha dito, é que é 10 bits. E basicamente o que isto quer dizer, assim de uma forma simplificada, é que face aos outros tem melhores cores, cores ainda mais próximas da realidade, mais detalhe, mais fiabilidade nessas milhões de cores. Mas agora dou um passo atrás para te falar do aspecto. Ele está ligeiramente, mas não muito diferente do antecessor. Por exemplo, ali as câmaras recebem uma plataforma extra que o S25 Ultra não tinha. Apesar disso, este é o Samsung Galaxy Ultra mais fino de sempre. Mede 7,9 mm de espessura. Mas mais do que essas pequenas mudanças, a meu ver, e em termos de aspecto, aquilo que eu gostei mais foram mesmo as cores que a Samsung tem para oferecer neste equipamento. São 4, mais 2 que só compras online, ok? Que eu por acaso não apontei e não me lembro e não vi essas outras 2 cores. Um é um rosa dourado, assim uma coisa, depois a outra não me lembro mesmo. Bom, as 4 cores que eu vi, muito sinceramente, eu gosto delas todas. Tens o preto, que é um clássico, depois tens mais uma cor que a Samsung chama de violeta, mas francamente para mim aquilo tem muito pouco de roxo ou de violeta. Talvez tenha sido a iluminação da sala onde eu estive, mas eu ali não vi grande violeta. Aquilo é até um pouco camaleónico, parece que muda de cor também consoante o ângulo, consoante a luz que está. Bom, para mim aquilo é um cinzento escuro, mas pronto, façamos à vontade à Samsung. Eu vou fazer de conta que aquilo é violeta. Depois tens um branquinho, assim com um toque algo mato, um acabamento muito bonito mesmo. E por fim, se estiveres numa de perder a cabeça, tens um azul clarinho, que não dá para confundir com o branco, mas a verdade é que é bem clarinho. Em resumo, chapéu para a Samsung, são todos bem bonitos. Nota uma coisa, até agora tenho estado a ver vídeos que eu captei numa apresentação privada da Samsung. Eu estou a gravar este vídeo com bastante antecedência face ao dia em que eu o posso publicar. E hoje, neste instante, como podes ver, eu ainda não recebi a unidade que eu sei que vou receber para a minha análise completa. Mas se eu receber entretanto, ou seja, se eu receber entre o dia de hoje que estou a gravar e o dia em que o vídeo vai ser publicado, e se eu tiver tempo para inserir lá estas imagens, porque ainda faltam 4 ou 5 dias, ok? Portanto, faltam 4 ou 5 dias para a data da revelação oficial do smartphone. Bom, se eu receber entretanto, e se for a tempo de o pôr neste vídeo, é isso que vai acontecer já a seguir. Se por acaso o telefone chegar, é agora que eu te vou mostrar. E chegou mesmo, não é? Chegou agorinha, eu ainda nem sequer abri esta caixa, ela chegou há instantes. Nota que esta não é, claro, a caixa oficial, isso mesmo diz aqui assim, é uma caixa de samples, ou seja, de telefones de amostra. Já agora a caixa está aberta, como podes ver, mas não fui eu que a abri. O que se passa é que, como isto é, lá está, são samples, provavelmente este telefone foi um daqueles que esteve na apresentação há uma semana quase em Lisboa. A caixa aqui, espero que seja possível ler entretanto. A caixa diz Black, portanto deve ser o preto. Vamos lá ver se é, né? Ok, vem com cabo, mas não vou estar a perder tempo com isto. Aqui está assim. Mas lá está, esta não é a caixa oficial. Quando se tu comprares um, não é assim que ele vem. E sim, nota algumas dedadas. E sim, é o preto. Este smartphone é muito, muito fixe.
E pronto, já está ligadinho, eu olho assim para ele de lado e ele parece que está desligado, mas está com o ecrã, sim, está com o ecrã ligado. Já agora deixa-me só dizer-te mais uma coisa em relação ao vídeo que estavas a ver e que eu gravei há uns dias. O que se passa é que este smartphone chegou bem mais cedo do que eu supunha e assim, mesmo ao longo deste vídeo, ainda vais ver este bichinho aqui mais vezes. Seja aqui em cima da mesa, seja também lá fora na rua. Enfim, hoje é terça-feira, eu vou voltar ao Rui Tocaiana do sábado passado. Aí está ele. Mas pronto, falava eu do aspecto. Deixa-me só dizer-te que à frente ele tem o vidro Gorilla Armor 2, muito bom. Atrás tem o vidro Victus 2, também, da norte-americana Corning. A estrutura lateral é em titânio e já que falo de titânio de materiais, segundo a Samsung, este é o smartphone da marca sul-coreana onde mais se utilizaram materiais reciclados. Boa! Lá dentro, nas entranhas, estão coisas fabulosas, como o mais recente processador da Qualcomm, aqui numa versão ligeiramente especial para o Samsung Galaxy S26 Ultra, e eu estou a falar do Snapdragon 8 Elite de quinta geração, mas lá está, Galaxy Edition. Bom, as contas são da Samsung, que face ao S25 Ultra fala num desempenho 19% melhor e em termos de NPU, portanto a parte do processador que trata da inteligência artificial, aí a promessa é uma melhoria na ordem dos 39%. A GPU oferece um desempenho 24% acima daquela que equipava, ou equipa ainda, né? O S25 Ultra. E bom, tudo isto é perfeito, seja em jogos, seja em tudo o resto. A fluidez é uma constante. Claro que tanto músculo, tanto poder, tanto processador faz com que o telemóvel aqueça, mas a Samsung desenhou-lhe uma nova câmara de vapor. Basicamente isto serve para controlar a temperatura do equipamento e proporcionar um desempenho mais constante. Todos os S26 vêm em duas configurações, não há 128 GB, portanto só podes escolher entre 256 ou 512 GB, com 12 GB de memória RAM. O Ultra é o único que vem com uma configuração extra, que é de 16 GB de RAM e 1 TB de espaço de armazenamento. É coisa assim para campeões, né? Deixa-me dar-te uma nota rápida para a caneta, e sim, o Ultra continua a ter um apontador integrado, mas eu devo confessar que, pelo menos desta vez, a Samsung não deu conta de nenhuma novidade relativamente à caneta. Aliás, a Samsung nem sequer falou da caneta, ou seja, isto é algo que está lá para quem precisar de a utilizar, mas sinto que está a perder importância no universo da marca sul-coreana. Mas se uns perdem importância, outros ganham, e quem está a ganhar terreno, claro, é a inteligência artificial. A Samsung anunciou uma série de novidades, sendo que, pelo menos numa primeira fase, algumas vão ficar reservadas apenas para os equipamentos que estão configurados para falar em inglês, ou seja, em português de Portugal. Essas capacidades não estão ativas, pelo menos numa primeira fase, mas se utilizares o smartphone em inglês à partida, e mesmo estando em Portugal, à partida poderás tirar partido de tudo isto. Se não todas, pelo menos da maior parte, ou de algumas, ok? É então o caso de um exemplo que foi dado pela Samsung, que é o chamar o Uber através do Gemini ou do Perplexity, porque vais poder escolher entre Gemini e Perplexity, mas, portanto, duas inteligências artificiais. Mas lá está, isto num primeiro momento não vai funcionar em português de Portugal, ok? Só vai funcionar em português dos Estados Unidos, ou português de Inglaterra, ok? O português que eles falam lá, nesses sítios. Sendo que noutros exemplos, e em funcionalidades chamadas Now Nudge e Now Brief, o telefone é até capaz de olhar para a tua agenda, lembrar-te que tens uma reunião, não sei onde, pergunta se queres um Uber para ir para lá e trata disso, trata de chamar o Uber, ok? De resto, a inteligência artificial vai também ser capaz de guardar e de catalogar os teus screenshots. É uma ferramenta muito útil. Se não te queres esquecer de alguma coisa importante, tiras um screenshot e arrumas aquilo onde quiseres. E depois a inteligência artificial trata do resto. E lá está, algumas destas coisas funcionam em português de Portugal, algumas só vão funcionar em português dos Estados Unidos. Mas fazendo a transição para as fotos e para os vídeos, mas ainda no campo da inteligência artificial, a Samsung promete uma novidade que vai para além da já conhecida borracha mágica, em que podemos apagar coisas de uma fotografia, que depois a inteligência artificial usa o contexto, usa as coisas que estão ao lado para ocupar essa parte da imagem que foi retirada. Portanto, se estiveres num jardim e se apagares alguém de uma fotografia, essa parte da fotografia
pode ser substituída por jardim. Ora bem, o que a partir de agora vai ser possível fazer é reconstruir coisas. E aqui tens o exemplo de um bolo. Alguém comeu o bolo antes da fotografia da praxe. Pois bem, não há problema. A inteligência artificial refaz a imagem, refaz o bolo. Mais um exemplo. Neste prato não havia um bolo, acho que foi isso que a gente tirou, um pastel, uma coisa qualquer, mas ele apareceu. E o mesmo acontece com esta joaninha, que na verdade não é bem uma joaninha, há aqui um problema de escala, é uma joanona, mas pronto, lá está ela. Não existia no prato e passou a existir graças à inteligência artificial. E mais, imagina que tens duas fotografias, ok? Uma que traz-te uma fotografia a uma planta e a outra fotografia que é, na verdade, aquela fotografia que queres usar. E queres passar esta planta para aqui. Podes. Também a inteligência artificial da Samsung agora permite esta transferência de imagens entre fotografias. E já agora, isto foi-me explicado que, apesar de ser necessário ter ligação à internet e também de ter sessão iniciada com conta na Samsung, bom, tudo isto acontecerá dentro do smartphone, portanto é privado QB, não é? Eu na verdade não consigo entender porque é que é preciso ter ligação à internet quando tudo se passa dentro do smartphone, mas é assim. Quanto às câmaras, confesso que está aqui um outro dado que me agradou muito neste bicharoco da Samsung. A principal é de 200 megapixels, tem estabilização óptica de imagem, parece igual à do antecessor, mas não é. A objetiva tem uma abertura muito maior, portanto é muito mais luminosa. Ela agora tem uma abertura máxima de 1.4, quando antes era de 1.7. Eu não fui verificar se isto é verdade ou não, mas a Samsung diz que só um outro smartphone que só se vende na China é que tem uma objetiva assim tão brilhante. Este número de abertura, 1.4, bom, quanto mais baixo ele for, significa que mais luz a lente consegue captar, ou seja, significa que tira melhores fotografias e melhores vídeos em situações de menor luminosidade, pouca luz, porque não precisa de tanta luz. Isto, claro, face a outras objetivas que tenham esse número maior. E por terem esse número maior, precisam de mais luz. Bom, os sensores que menos ou nada mudam são a ultra grande angular de 50 megapixels, permanece igual, e também a lente telefoto, que faz um zoom óptico de 3 vezes, essa continua com um sensor de 10 megapixels. Portanto, tudo igual. A outra lente que mudou foi a lente periscópica, que mantém o zoom de 5 vezes, e eu andei anos, e tenho vídeos a prová-lo, a dizer que os Samsung tinham aquele zoom óptico de 10 vezes, que isso era demais e que não servia para nada. Pois muito bem, a Samsung deu-me razão no ano passado com o S25 Ultra e está-me a dar novamente razão agora com o S26 Ultra. Mas aqui houve melhorias. Não muda o zoom, mantém-se nas 5 vezes, mas houve melhorias porque a objetiva passou de 3.4 de abertura máxima no S25 Ultra para 2.9 agora no S26 Ultra. Nas lentes zoom, esta melhoria é muito bem-vinda, porque são lentes mais lentas, lá está, 3.4, agora 2.9, porque elas são lentes mais lentas, há mais tendência que as imagens fiquem tremidas, porque podem demorar mais tempo mesmo a tirar uma fotografia, o obturador precisa de mais tempo, isto uma máquina fotográfica clássica, mas traduzido para um telemóvel também tem de ficar mais tempo a tirar a fotografia, e bom, não é que essa possibilidade tenha desaparecido, das fotografias ficarem tremidas, com agora o sensor a ter uma abertura máxima de 2.9, claro que essa possibilidade continua a existir, mas é menor. Não tenho exemplos de fotografias e de vídeos tirados com ele, porque lá naquela sessão de apresentação da Samsung não houve oportunidade para isso, e também porque a unidade de testes que eu vou receber ou ainda não chegou, ou pelo menos não chegou a tempo, e não é que chegou, pois chegou. Então pronto, tens aqui algumas, não muitas, mas algumas fotos e alguns vídeos que eu tirei assim, meio a correr, com o meu novo melhor amigo. Em termos de autonomia, não há grandes novidades, isto apesar do smartphone estar mais fininho. Onde há uma novidade e que importa sublinhar é na forma de carregamento. Este Samsung Galaxy S26 Ultra carrega a 60 watts com fios e a 25 watts sem fios, graças à tecnologia Qi 2.
boas notícias, até porque, bom, aqui há uma espécie de desilusão também, mas é uma desilusão contida e que se entende, e por isso é que são boas notícias. A desilusão é que ele não tem o equivalente à tecnologia MagSafe da Apple ou a Pixel Snap da Google, ou seja, não tem ímãs na parte de trás que permitam, por exemplo, agarrar lá um power bank ou qualquer coisa, mas todas as capas vendidas pela Samsung, todas elas têm esse ímã, ou seja, basta usares uma capa para poderes carregar o teu telemóvel com tecnologia Qi 2 a 25 watts, isto se tiveres um power bank assim tão bom, ok? Porque power banks com tecnologia sem fios a 25 watts, ou seja, Qi 2, é uma raridade ainda hoje em dia. Mas também podes utilizar um mais fraquinho, não há problema nenhum. Eu já vou à conclusão final. Antes, deixa-me só dizer-te para seguires o canal, para te lembrar disso e para espetares um bruto like neste primeiro vídeo sobre o Samsung Galaxy S26 Ultra. Não te esqueças dos links que encontras aqui em baixo na descrição do vídeo e nos primeiros comentários. Para já tens links para toda esta família S26, mas também tens links para os meus grupos no Telegram e no WhatsApp. São grupos onde ficas a saber, ou vais ficar a saber em primeira mão, qualquer desconto que seja aplicado a estes bichinhos, mas também a muitos outros smartphones e gadgets. São grupos onde eu ponho muita coisa que caiu para o preço mais baixo de sempre, portanto, segue-me por lá, porque vais poupar muita massa, garanto-te. Mas por falar em muita massa, eu termino dando então conta da última coisa que gostei acerca deste equipamento. E eu quase que tenho que me beliscar acerca disto, porque, pronto, ele é caro, ele custa muita massa, mas o que se passa é que o S26 Ultra de 256 GB, e atenção, 256 GB para muita gente é espaço mais do que suficiente, mas este modelo custa 1.460 euros. Eu sei que é muita massa, eu sei que é um valor que parece muito elevado para muita gente e está bem acima daquilo que a grande maioria dos portugueses ganha num mês. Mas, por outro lado, isto está muito longe de ser um produto para todos os portugueses, ok? Muito francamente, isto é uma coisa só para uma minoria muito reduzida. Portanto, e muito francamente, eu tenho que dar os parabéns à Samsung, porque num ano particularmente difícil, em que é garantido que o preço dos smartphones vai subir, bom, a Samsung conseguiu que o preço do Samsung Galaxy S26 Ultra seja mais baixo do que era o Galaxy S25 Ultra quando foi lançado. O S25 Ultra de 256 GB, portanto, o modelo correspondente. Quando foi posto à venda em Portugal no ano passado custava 1.500 euros. O S26 Ultra de 256 GB custa, repito, 1.460 euros. Não só é mais barato, como é ainda melhor. É um excelente trabalho por parte da Samsung. Está então na hora de dizer adeus. Eu sou o Rui Tocana. Toma lá um grande abraço.